Louvados sejam Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. Amado campista de Jesus, querido irmão, querida irmã, é com alegria que nós estamos aqui para o nosso 16º vídeo de formação. E o tema da nossa formação de hoje é: A minha história é caminho de salvação. E um tema muito propício para este domingo que nós celebramos, o Domingo da Misericórdia. O dia em que nós celebramos a misericórdia do Senhor e fazemos memória de todo o projeto de salvação que Ele realizou em nossa vida. Para nós começarmos o vídeo de hoje, eu gostaria de trazer aqui uma história bíblica de José do Egito. Ele, que é filho de Jacó, foi rejeitado pelos irmãos por inveja e ciúme, foi jogado numa cisterna, cresceu dentro do reino egípcio depois que ele foi jogado na cisterna, por causa dos seus dons. Quando veio a fome sobre Israel, sobre o povo ali da sua família, que não vivia no Egito, vivia fora do Egito, ele que estava no Egito pôde ajudar a sua família. Aqueles que o rejeitaram, ele ajudou, ele estendeu a mão. José foi justo. Por outro lado, nós vemos Maria Madalena, que a tradição nos diz que foi uma prostituta de quem Jesus expulsou 7 demônios, mas que se converteu e que se entregou totalmente a Jesus. E aqui fica a mensagem de hoje. Não importa a minha história, não importa se eu sempre fui santo. Tem aquelas pessoas que são católicas de berço, que vivem dentro da igreja, crescem dentro da igreja, recebem todos os sacramentos, vivem uma vida de santidade desde a sua adolescência, quando passa a ter consciência de pecado. Mas também tem aquelas pessoas que vivem perdidas no mundo, que assim também foi Maria Madalena, uma pessoa que viveu perdida no mundo e que um dia fez a experiência com a misericórdia de Jesus. Essa misericórdia que tocou em sua história. A minha história, ela é caminho de salvação. É assim que nós temos que enxergar a nossa história. Nós não podemos enxergar a nossa história como um caminho perdido ou momentos que nós não queremos lembrar, porque eu pequei durante tanto tempo da minha vida. Não! Nós temos que nos recordar da nossa história, porque ela é caminho de salvação, ela é história de salvação para nós, é todo o projeto de Deus para nós, onde Deus tocou. Não importa se eu estava no pecado ou se eu vivia na santidade, Deus tocou na minha história, e essa história é uma história de salvação, como foi com José do Egito, como foi com Maria Madalena, como foi com todos os santos da igreja, como foi com o nosso pai fundador, Padre Gilberto. Quantas pessoas nós conhecemos e que foram tocadas pela misericórdia de Jesus, e que foram transformadas e tiveram a sua vida abraçada por este projeto de salvação, e não rejeitaram a sua própria história, acolheram a sua própria história. Quantos santos, como São Francisco de Assis, Santo Inácio, que viveram uma vida de pecado, até mesmo foram para a guerra, e foram tocados pela misericórdia de Jesus, e tiveram as suas vidas transformadas, e passaram a ver a sua história como caminho de salvação. Gostaria de trazer aqui a passagem de Romanos, capítulo 5, versículo 20, que nos diz: Ora, a lei interveio para que avultasse a falta, mas onde abundou o pecado, a graça superabundou. Se na sua história, como na minha história, um dia abundou o pecado, a partir do momento que nós fazemos ou fizemos a experiência com Jesus misericordioso, a graça superabundou. Foi muito maior do que o pecado. Deus é muito maior que o nosso pecado. Deus é muito maior que as misérias da nossa história. E aí, eu trago então um questionamento. Quantas vezes nós olhamos para a nossa história e dizemos: por que comigo? Por que isso tem que acontecer justamente comigo? Por que agora? Por que eu? Por que não sei o quê? Por que não sei o que lá? Quantas vezes nós fazemos este questionamento? Mas o questionamento que o Senhor nos chama a fazer a partir de hoje é: para quê? Para que está acontecendo isso comigo? Para que aconteceu isso comigo? E eu já te digo, a resposta que vem do coração aberto de Jesus.
para a sua salvação, para a nossa salvação. Muitas vezes nós não entendemos, mas aquilo que Deus opera em nós é para a nossa salvação. E é por isso que nós podemos dizer com toda certeza deste mundo: a minha história é caminho de salvação. Eu não posso renegar a minha história. A minha história foi escrita pelo dedo de Deus. Mesmo quando houve pecado, mesmo quando houve treva, Deus permitiu para que Ele pudesse nos salvar. Jesus, é isso que nós te pedimos. Neste dia em que nós celebramos a sua misericórdia, que o Senhor nos alcance mais uma vez, para que nós possamos abraçar a nossa história e entendermos que ela é caminho de salvação. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até semana que vem.